Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva a Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Oi, Bocardi, boa noite para você, boa noite para Carol, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Vamos começar falando sobre a maioria formada no STF para rejeitar o pedido do Augusto Aras, que queria barrar ali a resolução do TSE. Exato, Augusto Aras, que não se manifesta em tantas coisas, se manifestou naquele conjunto de decisões que o Tribunal Superior Eleitoral tomou na semana passada, Bocardi, e que dá a ele próprio, TSE, um poder de agir mais rapidamente e com um espectro maior de iniciativas à propagação de fake news e de desinformação e de discurso de ódio. Entre as decisões que haviam sido tomadas, estavam a que encurta o tempo para as plataformas terem de retirar do ar conteúdo sabidamente e comprovadamente falso, e também a possibilidade de estender a remoção desses conteúdos para publicações similares, sem a necessidade de uma nova representação. O PGR tinha entendido que isso representava censura. Tinha dito numa petição na sexta-feira que o TSE inovava no ordenamento jurídico, estabelecia sanções não previstas em lei e que o presidente do TSE, portanto Alexandre de Moraes, passaria a ter um poder de polícia maior do que aquele dado a ele pela lei, além do fato de que isso alijava o Ministério Público da iniciativa de propurações no processo eleitoral e também representava censura de conteúdo. Ou seja, um discurso absolutamente em linha com o que tem dito o presidente Jair Bolsonaro e o que tem dito os influenciadores bolsonaristas a respeito da atuação do TSE. Essa petição do Aras, ela repete termos que são usados nas redes bolsonaristas, pelo presidente, pelos candidatos ligados a Bolsonaro, chancela esses termos, atribuindo a Alexandre de Moraes poder de polícia, dizendo que o Ministério Público estaria alijado das ações, coisa que Bolsonaro falou, inclusive, no domingo, a respeito do inquérito contra o Roberto Jefferson, e falando em censura, que é a palavra mágica que os bolsonaristas resolveram adotar desde a semana passada em relação à justiça eleitoral. Na representação feita ao STF para suspender essas normas do TSE, o relator é o ministro Edson Fachin, que foi presidente do TSE. E o que ele decidiu? Ele já negou uma liminar no fim de semana, dizendo que não tinha nenhuma razão para a concessão de uma liminar que sustasse as normas do TSE, mas jogou no plenário virtual. Nas decisões dele, ele diz que o TSE não exorbitou da sua competência, rechaçou a tese de censura, disse que esses poderes de remoção de conteúdo são restritos a conteúdo eleitoral e ao período eleitoral, portanto, não há nenhum poder exorbitante em relação ao que o presidente do TSE vai poder fazer, e que isso visa não a coibir a mídia, ou o jornalismo, ou a imprensa, mas sim quem se esconde atrás de persona virtual, com a ocultação da sua identidade através das redes sociais para disseminar conteúdo mentiroso e capaz de interferir no resultado das eleições. Então, com isso, ele negou o que o Aras pediu e foi acompanhado por quase todos os ministros da Corte. Faltavam votar, quando eu vi pela última vez, a ministra Rosa Weber, que é a presidente do Supremo, e os dois ministros bolsonaristas, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Os demais, todos acompanharam Fachin contra o pedido do Augusto Aras, portanto, uma derrota bastante significativa para o PGR, num momento em que ele entra no debate eleitoral, repito, apenas para chancelar uma posição do presidente Jair Bolsonaro. Ele que ficou muito ausente, não propôs, por exemplo, nenhuma representação contra várias suspeitas de uso da máquina, várias suspeitas de crime eleitoral. A gente não viu o PGR se manifestando. E agora a campanha do Bolsonaro está dizendo que tem irregularidade na veiculação de inserções em rádios do Nordeste. Fizeram ontem lá uma entrevista coletiva com o ministro das Comunicações, mas não apresentaram prova nenhuma até agora, né? Acabei de checar isso no TSE antes da gente entrar no ar, Carol.
porque o ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para que fosse apresentada essa prova, né? Essas 24 horas, pelo meu cálculo, se encerram às 8 e pouco da noite de hoje, porque eu recebi ontem o despacho dele às 20h49. Então, imagino que seja por volta de 20h30, um pouco depois, o tic-tac, como gosta de usar o ministro Ciro Nogueira, ele sempre faz postagens com tic-tac, tic-tac, que o tempo está passando. O tempo está passando agora. O que a campanha do Bolsonaro apresentou até aqui? Uma petição inicial, alegando fraude eleitoral nas inserções de rádio, principalmente no Nordeste, é o que eles apontam, que teriam sido suprimidas inserções do presidente Jair Bolsonaro e exibidas só as inserções do ex-presidente Lula. Isso teria dado a Lula uma vantagem aí de alguns milhares de inserções de 30 segundos. Eles computam mais de 6 horas, 100 horas. Só que o que foi apresentado é um relatório que o Alexandre de Moraes chamou de relatório apócrifo, que não tem nenhuma auditoria, não tem nenhuma prova, não tem nenhuma comprovação dessa diferença. E outra coisa, existe uma resolução, a resolução de número 23.610 de 2019, que diz no seu artigo 80, essa resolução é do TSE, que cabe às próprias campanhas fiscalizar a transmissão da propaganda eleitoral. Diz esse artigo no seu parágrafo 2º, não sendo transmitida a propaganda eleitoral, a Justiça Eleitoral, por requerimento dos partidos políticos, das coligações, das federações, dos candidatos ou do Ministério Público, poderá determinar a intimação pessoal da pessoa representante da emissora para que obedeçam imediatamente às disposições, etc. Mas é isso, cabe à própria campanha fiscalizar essa exibição. Eu falei com vários marqueteiros, vários advogados de campanha, o que eles dizem é o seguinte: olha, geralmente isso é um dos gastos grandes que a gente tem em campanha, porque a gente designa equipes só para monitorarem a mídia, só para monitorarem se as inserções estão de fato indo ao ar. E aí, então, se houve isso, foi uma comida de bola da própria campanha, não uma fraude comandada pelo TSE, como se tentou insinuar naquela entrevista que teve ares bombásticos, dada ontem pelo Fábio Faria e pelo Fábio Weingarten, e eles agora têm de anexar a prova de que isso, de fato, ocorreu. O Alexandre de Moraes, na decisão dele, diz que é muito grave você imputar uma fraude desse tamanho sem apresentar nada e pede que se apresentem, entre aspas, aqui, documentos sérios e não um relatório apócrifo que comprove o que foi dito. A campanha do ex-presidente Lula, os juristas que eu ouvi, os advogados eleitorais, veem nessa iniciativa uma tentativa a mais de engrossar a narrativa de que a Justiça Eleitoral seria partidária, seria a favor da campanha do Lula, contra a campanha do Bolsonaro, que estaria aí com 2 pesos e 2 medidas, inclusive fazendo vista grossa para esse tipo de irregularidade. Então, é toda uma narrativa para tornar a Justiça Eleitoral vilã, e essa narrativa já tinha aquela história da censura como um dos seus componentes, e agora mais essa, e o que eu ouvi da campanha do Lula, olha, até domingo vai aparecer uma coisa por dia nesse sentido para tentar tumultuar o processo eleitoral. Hoje, por exemplo, diante dessa denúncia, que, como a gente disse, ainda não tem prova, ainda não tem nenhum relatório de auditoria, já teve candidato a governador, o candidato a governador pelo Partido Novo aqui em São Paulo, Vinícius Poit, dizendo que é o caso que será que não é o caso de adiar o segundo turno? Olha que loucura, olha a inconsequência de um atual deputado federal que foi candidato a governador pelo seu partido, portanto, disputou as eleições, sequer sugerir o adiamento da eleição por conta de uma denúncia que até aqui não tem nenhuma comprovação, que ele não viu nenhum papel, e ainda assim foi às redes sociais dizer que talvez seja o caso de se adiar a eleição. Ontem eles anunciaram com esse clima, né? Assim, e ontem eu acompanhei a entrevista e os dois, eles relutavam em dizer quais eram as empresas. O jornalista estava ali e perguntavam quem foi que fez essa auditoria. Eles não queriam nem sequer falar o nome da empresa. E no despacho o ministro Alexandre de Moraes depois fala o nome de uma delas, né? Você tem uma ideia, nem a segunda que eles disseram que foi contratada apareceu o nome. Nem a segunda foi apresentada ao STF, senão, ao TSE, senão o ministro Alexandre de Moraes teria citado também a segunda, só citou uma e é um pedaço de papel.
É isso, Bocardi é uma empresa de Santa Catarina que as campanhas de Santa Catarina dizem desconhecer, não presta esse tipo de serviço. Existem empresas conhecidas do ramo que prestam esse tipo de serviço de auditagem aí de mídia e de execução das propagandas, etc. Essa não é muito conhecida, não tem nenhum trabalho atualmente para as campanhas lá em Santa Catarina, e foi a que foi mencionada na petição inicial e nesse relatório inicial apresentado. No relatório que pede tudo isso e fala que está havendo fraude, a campanha do Bolsonaro fala primeiro em investigação preliminar e depois diz, não, já está constatada a fraude. Na mesma ementa da petição inicial, eles vão da investigação preliminar para cravar uma fraude sem nenhuma escala. E aí fala de abusos dos meios de comunicação, isso, mais de 100 horas a mais de exposição do ex-presidente Lula e etc. Então, vamos aguardar, vamos ver o que vai ser apresentado pela campanha do Bolsonaro dentro desse prazo dado pelo Alexandre de Moraes. E se caso não seja apresentado algo que ele considere satisfatório, se ele vai baixar a temperatura ou se ele também vai para cima da campanha, porque ele lá ameaça até com a instauração de um inquérito. E que muita gente acha que também não é algo muito prudente da parte dele, porque vai mantendo a temperatura exacerbada para um episódio que é considerado menor aí pelas campanhas. Eles anunciaram com estrépito, vamos anunciar uma coisa muito grave, a montanha pariu um rato. Foi visto meio como uma operação Uruguai, em referência àquela operação do Collor para se livrar das denúncias na época do Collor Gate. Então, talvez seja melhor só deixar esse episódio morrer, porque tudo indica que foi só um factoide para justamente criar um clima contra a justiça eleitoral. Que é grave, né, também, porque se não tiver nada é muito grave, porque você está colocando em risco aí a credibilidade de veículos de comunicação do Nordeste, de um modo geral, e muitas rádios. E podem perder até a concessão, né, Bocardi? Então, é isso. Se isso vale mesmo, isso está em risco a concessão dessas emissoras de rádio. Então, você agride de tal forma essas emissoras de rádio que certamente os proprietários ou quem detém essa concessão dessas rádios certamente não vai querer ficar por isso mesmo, né? Porque é um jogo muito baixo, se não existir prova nenhuma. Se quer nomear quais são as rádios, né? Porque nem isso, né? Foi uma coisa meio etérea ali, do Nordeste. Aí fala principalmente da Bahia, que é o maior colégio eleitoral do Nordeste, mas não vão além disso. Pelo jeito, no relatório também não tinha nome de rádio nenhum, era só nada, né? E Roberto Jefferson, hein, Vera? Voltou a atacar a ministra Carmen Lúcia na audiência de custódia, né? Voltou a se referir a ela em termos bastante baixos, como eu tinha feito no vídeo que motivou a decisão do Alexandre de Moraes de suspender a prisão domiciliar dele e decretar que ele voltasse ao regime fechado. Ele falou que se tinha que pedir desculpa a alguém, seria as prostitutas, pela má comparação, porque a atitude, segundo ele, da ministra Carmen teria sido mais grave, e ele disse as outras fazem por necessidade, e ela fez por motivações políticas e ideológicas, algo odiável, que mostra a total falta de limites desse extremista em que se transformou o Roberto Jefferson. Ele sempre foi alguém que frequentou o noticiário de casos de fisiologismo, de corrupção, etc., mas ele foi se transformando também num radical de extrema-direita, ao longo da sua convivência com o bolsonarismo nos últimos anos do governo, e enveredou para o crime de vez. O que ele tinha de arsenal ali na casa dele, em termos de munição, de armamento que não é permitido nem para CACs, ainda que ele não tivesse uma condenação e uma prisão domiciliar, ele não poderia ter granada na casa dele. Então, tudo isso mostra aí uma transgressão para o crime em várias vertentes. Ele se complicou ainda mais nessa audiência de custódia, porque ele também xinga o ministro Alexandre de Moraes e diz o seguinte, que se ele tivesse tido coragem de ir pessoalmente à casa dele, o negócio ia ser diferente, ele não ia só atirar para assustar. Isso é muito grave. Ele está dizendo que se o ministro do Supremo tivesse ido até a casa dele, coisa que ele nunca faria, porque não é papel de um juiz e cumprir uma ordem de prisão in loco, ele teria atirado para matar no ministro. Quando ele fala isso,
além de estar confessando a intenção de cometer um homicídio, ele está dando a senha para uma série de malucos armados que tem por aí e que passam a ter o presidente do TSE, ministro do Supremo, como um alvo. Isso é muito grave. Isso é o tipo de processo que leva à criação de grupos extremistas, grupos terroristas dentro de sociedades. A gente tem visto isso acontecer nos Estados Unidos e em outros países. E o Roberto Jefferson está totalmente inserido nesse sistema que é um risco sério à normalidade democrática. Então, o processo no qual ele é réu já trata dessas questões, porque é um processo criado por para investigar discurso de ódio, ataques à democracia, ataques às instituições, e agora ele enfia os 2 pés no acelerador com essa nova rodada de ataques aos 2 ministros. E se ontem essa ideia das rádios aí, das inserções, tivesse algum interesse de tentar dar uma aliviada nessa questão, Roberto Jefferson, ele dobrou a aposta na audiência de custódia. Está faltando combinar, né? Melhor aí essa história. Exatamente, Rodrigo. Ô Vera, falando da campanha do ex-presidente Lula, ele disse que será presidente de um mandato só. Ele já tinha falado isso em algumas entrevistas, já tinha falado em debates também, mas ele achou por bem fazer um tweet falando a esse respeito. Esse tweet foi lido com 2 vieses aí pelas pessoas com as quais eu conversei que estão ligadas à campanha. Primeiro, uma sinalização para esses eleitores que ainda têm uma desconfiança em relação a ele, ao PT, que dizem, não, com o PT eu não voto, no sentido de que não é uma volta do Lula para 2 mandatos, é só para 1 e ele vai passar o bastão lá adiante. Segundo, foi visto como uma sinalização para esses não petistas que estão chegando na campanha, como o próprio Alckmin, que é vice na chapa, e a Simone Tebet, que são 2 dos que têm aspirações presidenciais mais à frente. Então, ele dá a entender que essa frente ampla que está sendo construída agora pode resultar na passagem de bastão para um não petista numa troca da guarda ali. Ele não diz isso textualmente no tweet, mas o simples fato de que hoje no PT não tem ninguém visto como um sucessor natural foi lido lá dentro como, olha, ele está abrindo o espaço tanto para petistas quanto para não petistas e dando a entender que não é só para ganhar a eleição essa frente ampla, que ele entende que se ele for eleito, ele não vai ser eleito como um candidato do PT, vai ser eleito como um candidato de forças mais amplas e, portanto, vai ter de governar com essa perspectiva e deixar sempre claro que ele não será candidato à reeleição, até porque o Lula hoje é uma figura muito forte dentro do PT. Enquanto ele estiver ali com possibilidade de ser alguma coisa, outras lideranças não vão se criar e não vão ganhar espaço e força. Então, o tweet foi visto como uma sinalização importante, mas também tem outras. Ontem, o candidato a vice na chapa, Geraldo Alckmin, fez um longo fio no Twitter com considerações a respeito de matéria econômica e matéria fiscal, dizendo que será um governo marcado pela responsabilidade fiscal, que o programa econômico do Lula já está, sim, exposto, que não há com o que se preocupar, que ele já deixou claro que vai ter âncoras fiscais, que vai ser um governo de estabilidade, ele usa essa palavra estabilidade em mais de uma ocasião, e se apresentando, portanto, como uma espécie de fiador dessa segurança econômica. Ele cita o fato de que o Lula recebeu o apoio de alguns dos principais economistas do país, então tentando também dissipar na reta final essas desconfianças que ainda existem em relação a um governo Lula. E Paulo Guedes, hein, Vera, depois daquela história do salário mínimo, né, de que havia um projeto dentro do Ministério da Economia para desvincular o salário mínimo da inflação, Paulo Guedes veio apagar o incêndio, agora o Estado de São Paulo teve acesso a um outro estudo do Ministério da Economia para acabar com as deduções do imposto de renda de saúde e educação. Como você gosta de tuitar de vez em quando, Carol, é fã ou é hater, né? Esse pessoal da equipe do Paulo Guedes tem que decidir se é fã ou hater, né? É isso. Porque o outro também era um estudo, e esse também. A verdade é essa, os estudos estão sendo feitos dentro do Ministério da Economia porque tem uma conta imensa para ser paga no ano que vem, não tem de onde tirar dinheiro e vão ter que acabar com algumas das isenções que existem hoje ou aumentar a arrecadação
de outras maneiras, ou acabar com gastos obrigatórios. Então, essa ideia da desvinculação, desindexação, o tal do DDD que o Paulo Guedes fala, e que deu origem ao primeiro ruído, aquele do salário mínimo, vem nessa linha. Você desvinculando gastos, você desindexando e desobrigando, você pode diminuir o que é gasto obrigatório na conta do governo, e aí, portanto, você não infringe o teto. Passa a caber no teto um monte de despesa que está ficando lá para frente de gastos eleitoreiros desse ano. Em relação a essa questão do IR, é algo que quem já falou com o Paulo Guedes já ouviu dele, que ele acha que tem que acabar. Tem que acabar com essas subvenções e com essa possibilidade de a classe média alta abater despesa médica e despesa de escola do imposto de renda. E, aliás, sendo justa, não é uma ideia só do Paulo Guedes. Economistas da esquerda também professam essa tese de que essas isenções e esses descontos no IR fazem parte de um privilégio aí para um grupo que já é privilegiado e que, portanto, é regressivo do ponto de vista tributário e não deveria ser mantido. Mas você dizer isso à véspera da eleição, sabendo que essa classe média endinheirada que coleciona recibo para poder abater do IR é a que está votando, segundo as pesquisas, majoritariamente no presidente Jair Bolsonaro, é mais um tiro no pé do ponto de vista eleitoral. Então, ele veio a público dizer que estudos tem de monte no Ministério, mas que ele não tem nada a ver com isso e que isso não está em consideração pela campanha do presidente no ano que vem. Segundo o estudo, essa mudança aí na possibilidade de você abater despesas médicas e de educação do IR daria uma arrecadação extra, ali, um caixa extra para o governo de 30 bilhões. Não é o suficiente nem para pagar o Auxílio Brasil de R$600 no ano que vem. Então, ainda tem que tirar uns dinheiros aí de algum lugar, ainda que isso fosse entrar em vigor. E eles estão negando porque tem um potencial explosivo na véspera de uma eleição, né? Mas, de novo, o Guedes sendo um fator de instabilidade e de noticiário negativo para o presidente às vésperas do segundo turno. E convenhamos, já é um arranjo já também, não de agora, né? Da política econômica brasileira, né? Essa questão toda aí, né? De você deduzir aqui, deduzir ali. E outra, essa dedução também, você não tem nenhuma certeza de que isso você vai tirar daí, você vai beneficiar diretamente quem precisa, vai financiar realmente o SUS, para que as pessoas tenham atendimento médico, quer dizer, é tudo uma bagunça, né? Bom, num país onde já teve até CPMF, isso aí é coisa pequena, né? Diante da bagunça do sistema de contas do Brasil. E a questão da educação também, esse negócio de dedução, você pega outros países, você opta por você, não por deduzir, né? Mas por você destinar o seu imposto de renda para uma instituição de ensino, por exemplo, vai na integralidade. Porque já é um ensino que já é bem administrado e bem financiado, vai na integralidade. Aqui no Brasil você tem um limite que é um limite mínimo para você fazer essa doação do seu imposto de renda direto. É tudo arranjado daqui e dali, historicamente. Você tem um limite máximo para você abater também de despesa de educação quando você vai ter algum desconto no IR a pagar, né? Ou alguma restituição, etc. Mas com despesa médica não tem esse limite. É alguma das coisas que a classe média mais preza ali, é essa coisa da restituição do IR. Todo mundo fica de olho e tal. Você mexer nisso na véspera da campanha é bastante complicado. Para fazer um antídoto a isso, uma vacina, eles começaram a dizer que não, que na verdade a ideia do Bolsonaro é até o oposto. É você aumentar a faixa de isenção do IR. Então, era a promessa dele em 2018, né, Vera? E não cumpriu, né? Então, quem ganhar até R$6 mil, o que é muito perto da média salarial do Brasil, não pagaria imposto de renda. Então, aí já é uma promessa que vai no sentido oposto. Você aposta na redução de carga tributária quando você está precisando, na verdade, de mais receita para fazer frente a todas essas despesas. A conta não fecha, está um claro casuísmo eleitoral aí nessa discussão, e a gente fica sem saber o que exatamente o Paulo Guedes, caso permanecesse, caso o Bolsonaro vencesse, faria para cobrir esse rombo que ele sabe que ele está sendo obrigado a deixar para ter alguma chance de o Bolsonaro ser reeleito.
E o que fica claro é que o governo está omitindo o que pretende fazer, né, Vera? É isso, a conta não fecha. E o que está no orçamento, as medidas impopulares que estão no orçamento, o Bolsonaro prometeu, por exemplo, recompor o orçamento da farmácia popular. Mas, por enquanto, o que está no orçamento é o corte. Tem corte no Casa Verde e Amarela. Ele promete estender o Auxílio Brasil de R$600, mas também não está no orçamento. E aí começam a vazar esses estudos, essas propostas que estão em andamento no Ministério da Economia, que tem que estar mesmo, porque a conta não fecha. Só que o governo não é transparente, né? Não diz, olha, minha proposta é essa, o que eu vou fazer é isso. Não fala, fica todo mundo em suspenso e aí vai vazando. Vão desatrelar o salário mínimo da inflação, vão cortar aqui essa isenção do imposto de renda, um monte de medida impopular que eles não querem anunciar antes da eleição, claro, né? Exatamente isso, Carol. 6h30. Obrigado, Viva Voz. Boa noite. Obrigada. Até amanhã, gente. Um ótimo jornal para vocês. Beijo, Valeu. Vera.